Muito. Como que os jogadores fazem pra se manter? Eles têm que treinar? Eles têm que, tipo, da onde surge esses caras, assim? Tipo, eu queria um exemplo, sabe, de alguém. Ai, tem Pode vários. Aqui a gente ser tem... homem, mulher. Então, é muito engraçado a gente ver hoje em dia que as crianças, elas não querem mais ser o Neymar, né? Elas querem ser o Nobru. É muito simples, assim, porque a chavinha, ela já virou. Porque ser jogador de futebol, ela é o 1%, sabe? Tipo, é 1% muito longe, assim. E já meio que já foi um pouco do hype. Eu sei que é até pecado falar isso em ano de Copa, mas é verdade. E muitas vezes a gente vê inúmeros jogadores que vieram da comunidade e que têm histórias incríveis, que vieram do Frifas e que mudaram as suas vidas e as vidas das pessoas ao redor deles, sabe? De uma maneira muito doida, porque eles mandam muito bem no Free Fire. Então, Mas daí como que a empresa descobre que ele é o melhor? Pelo jogo? Tipo assim, o jogo, porque tem um negócio diamante lá, tudo ali, né? Que eu nunca lembro os rankings. Isso, Não, sim. mas fica tranquila, porque o que acontece? Cada jogo tem o seu, cada jogo tem o seu nome, sabe? Eu só sei jogar Dead by Daylight, Resident Evil. E no Dead by Já Daylight tá ótimo. Tem o ranking também. E eu adoro quando eu chego perto do rank bom lá e tal, quando eu jogo com o Shelby e Camel Du. E aí eu fico pensando, né? Teve até um campeonato de Dead by Daylight que o Phelps fez. Sei, um fofo. Eu participei, perdi, lógico, né? Perdi, assim, feio. Como que foi a sua vida de pro player de Foi Dead em by menos Daylight? de 5 minutos o killer matou todo mundo, assim. E aí todo mundo, não sei o que, começou a reclamar, o time bosta. Aí eu, nossa, mas eu nem sabia jogar. Eu só entrei aqui porque eu queria participar. Foi engraçado. E aí eu fico pensando nesse mercado, assim, né? Da onde sai, como eles sobrevivem. É de patrocínio. É difícil, viu, amiga? Porque eu vi a galera da lounge que treina todo dia. Assim, Fica numa casa treinando, é isso? sim. Primeiro que, assim, as pessoas elas precisam entender que a vida de jogador profissional, né, ou então também conhecido como pro player, muita gente acha que é fácil. Mas, assim, gente, não é só ficar com a bunda sentada jogando. Então, primeiro que você... literalmente tá né, tem comendo estratégias, o né? pão que o diabo amassou. Não, porque até você chegar na estratégia, você se ferrou muito para ser notado. Porque o mercado, ele é uma grande bolha, primeiro de tudo, né? E segundo, você tem que ser um dos melhores para ser reconhecido, para quem sabe alguém te chamar para uma oportunidade e você se mostrar. Porque só ser bom não é suficiente. Você tem que ser bom, você tem que ser dedicado e você também tem que ter uma visão muito boa em questão de jogar em equipe, em como você lida com as suas redes sociais. São poucos os casos de jogadores em que as organizações acabam ignorando o fato de que ele é um completo imbecil. E, sendo bem honesta com você... Não, sim, eu acompanho tudo isso no Twitter. Quando tem, assim, algum caso de assédio, ou caso, assim, às vezes até mais sério, né? Sim. Que eu já vi, e o pessoal comenta no Twitter, e é de jogador, vai até pro dos tops trending lá. Sim. E aí eu vejo que é de jogo, que é um cara que era um cara super bom, um cara que, tava lá no time, rendendo, e aí... fez um negócio ali, sabe? Cagou. Cara, isso tem muito, porque essa jornada do pro player, né, competitiva, que às vezes não é só do jogador, também é do técnico, também é do manager, né, enfim. Não só ela é muito difícil, porque ele precisa ser reconhecido, precisa ser visto pelo olheiro, que sim, também existe já olheiro no esporte. Tem olheiro no esporte? Já tem. Já tem, tem analista que pega as análises de dados para definir qual que vai ser o melhor jogador para ser chamado para o time, entendeu? Porque não adianta você pegar um jogador muito bom, sendo que o time, às vezes, não precisa de um cara que mate só. Ele precisa de um cara que seja técnico, que seja, tipo, estrategista, entendeu? Então, todo esse aspecto, o esporte ele já cresceu tanto que chega a ser bizarro, porque a história desses atletas, que pode incluir tanto os caras quanto as minas, né, começa na frente de um PC, na sua casa.
ou então na frente de um console, na frente de um celular, ainda assim é uma atividade um tanto quanto solitária, porque você está acostumado a ficar você e você mesmo, ou então você e a sua família, você e seus amigos, talvez. Ou então no caso da comunidade, do Frifas, que o pessoal divide Wi-Fi, beleza, tudo bem, vai ser você no máximo num bar no seu bairro. E de repente você tá num palco sendo visto não só por uma plateia enorme torcendo por você, como ainda com, assim, 100 mil pessoas em casa torcendo. E de repente sua vida vira do avesso. Você começa a ganhar muita grana. Um monte de menina vai atrás de você, entendeu? E isso não cresce a cabeça? Cresce. E aí as máscaras caem, né? No caso, porque daí, não às vezes máscaras caem, às vezes a pessoa vira tão, ela ganha tanta atenção, ela fica parecendo que ela ganha uma notoriedade nas redes sociais, porque passa a ganhar muito seguidor. E aí, as coisas que ela fazia antes, que não era visto, por quê? Porque ela fazia e era pouco seguidor, não era denunciado. Aí ela vai e esquece, ninguém assessora, ninguém fala pra ela, olha, se você continuar fazendo isso, os seus seguidores não vão gostar e vai ser ruim pra você, viu? Não, ninguém fala. E aí ele vai lá e continua fazendo, e aí muitos seguidores, aí alguém vai lá e, isso aqui tá errado, viu, cara? E aí ferrou. Amiga, o que você falou é assim, tão certeiro. A gente precisa tanto mais desse cuidado da imagem dentro do cenário de esportes eletrônicos que chega a ser bizarro. Tem pro player que não sabe ainda dar entrevista, entendeu? Enquanto tem outros que, assim, estão desenrolados a um outro nível. Sabem dar entrevista, sabem fazer publi e falam inglês também, muito bem. Para quando forem lá fora representar, ou então, enfim, fazer qualquer outra coisa, né? Se transformarem em streamers, ou então se transformarem em técnicos, porque hoje em dia, infelizmente, a carreira de jogador profissional ela é muito curta. Ela é igual a de um jogador de futebol. Só que você tem a vida pós, se você vai atrás. Né? Você pode ser caster, ou seja, comentarista, narrador, né? Analista. Você pode ser técnico. Você pode ser streamer, você pode ser criador de conteúdo, você pode ser, enfim, trabalhar com inúmeros casos, aproveitando essa sua expertise, mas infelizmente os jogadores eles não têm nem o mínimo, que é, olha, quando você for falar com a jornalista, não assedia ela. É, isso mesmo. E nem o mínimo, entendeu? É muito triste, assim, ainda mais sabendo que você gere literalmente nessa questão de imagem. O cenário de esportes é muito triste em relação a isso. Tem uns caras que brilham, que assim, eu sento do lado do cara para entrevistar ele. Se eu fizer uma pergunta só, o cara se mantém sozinho, assim, sabe? Vai sozinho, você fala, que beleza, nem preciso trabalhar aqui. E outros que assim, você faz, pergunta, aí o cara, sim, não. Não sei. Não sabe nem responder direito, sabe? Então é muito complicado. Às Falta vezes uma. deve ficar nervoso, né, também. Amiga, juro, tem uns caras assim, que, tipo assim, só de você ser mulher, os caras já se tremem, sabe? E é muito aquela coisa. O moleque da casa dele, de repente, pá, explode e tem uma mina com o microfone na boca dele. Exato. Né? É difícil, é difícil.